Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de centralização da internet. O que é isso? Que discussão é essa? Por que essa discussão? Vamos lá? Só contextualizando, ontem teve dois eventos muito importantes, né, sobre essa centralização da internet, né. O primeiro deles foi que parece que um serviço caiu e eu não sei se qual foi, não lembro ao certo. E aí o pessoal ficou discutindo, ó, caiu um serviço, caiu quase tudo e assim, a gente tem centralização da internet, né? O que é a internet? Assim, a discussão foi assim, ó. Tem uma diferença entre ter centralização e a internet ser centralizada, né? A internet ela não é centralizada, mas ela está centralizada. Isso é uma discussão que eu quero levar nesses primeiros 5 minutos, né? E ela parte pelo, assim, pela definição do que é a internet, né? O que caracteriza a internet. Assim, na minha concepção, e isso é uma concepção que eu digo que é um pouco técnica, né? A internet ela é composta de uma série de protocolos que eles vão potencializar conexões de rede, né? Então você tem diversas redes aí que são redes privadas, né? Então, por exemplo, eu aqui estou me conectando através de uma operadora de TV a cabo e guarda TV a cabo aí, né? Que me oferece uma conexão via internet, que me liga a um provedor ao backbone de internet, que eu consigo me comunicar com quem quer que seja, né? E aí eu subo esse vídeo num servidor central, né, um servidor de mídia, né, que você está visualizando ali do outro lado, né, que você provavelmente tem uma conexão ali que eu não sei como é que ela se dá através de uma empresa de telecomunicações, se a sua empresa está vendo na empresa e tem um link na Embratel, não sei, né. Então assim, a internet ela é descentralizada porque esse é o conjunto de protocolo que assim é trabalho de muitas pessoas, muito incentivo acadêmico, né? Assim, a gente teve muito incentivo acadêmico, muito incentivo militar também, assim, né? Quem fala que a internet é uma coisa de empresa privada tá falando uma das grandes bobeiras da humanidade aí, né? A internet ela surgiu ali muito como um empreendimento de incentivo ao complexo militar norte-americano que, sim, e que gerou pesquisa acadêmica ali, né? Isso é muito importante, né? Ela é descentralizada por quê? Qual que é uma das principais questões? E aí eu vou já pular para o segundo ponto, né? Ela é descentralizada por quê? Porque ela surgiu à sombra da crise dos mísseis americanos. Então, se você pegar ali as publicações, o protocolo IP, tudo é assim, tipo, ó, crise dos mísseis americanos, e isso influencia bastante. Por que influencia, né? E aí você pode ir para as distopias, né? Eu tava agora mesmo jogando Death Strand e assim, a gente tem que conectar redes em Death Strand, né? E aí vamos para uma distopia legal aqui, né? Legal não, né? Eu tenho um livro ali, eu não leio o livro, porque assim, é complicado ter um livro com uma capa daquelas, né? Que é o Homem no Castelo Alto. No Homem no Castelo Alto você tem ali um país que ele tem para quem não sabe, o Homem do Castelo Alto é uma distopia como se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra, né? Então o que aconteceu ali, né? Eles jogaram uma bomba ali, criou uma zona de exclusão nuclear no meio dos Estados Unidos e tem dois países, um sob controle japonês e o outro sob controle alemão, né? E aí você não tem comunicação entre os dois, né? Então era o medo disso, o medo de tipo, olha, e se jogarem uma bomba aqui, o que vai acontecer, blá blá. Então criaram um protocolo, que é um protocolo que é o quê? Ele pressupõe que, ó, se parte da rede desaparecer, como é que a gente vai reorganizar a rede? Aí você fala assim, não, mas isso é a maneira mais natural. É a maneira mais natural porque a gente nunca costuma pensar em alternativas. Assim, a gente nunca costuma pensar assim, olha, qual que será outra maneira de fazer uma conexão via internet, né? E para quem é das antigas aí, já deve ter usado essas alternativas. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com rede de computador, talvez o computador foi um tal BBS aí. Aí eu dei uma pensada, pô, o que era o BBS ali, né? E eu vi que se comunicava com o servidor e todos os serviços eram providos através do servidor. E aí você pensa, cara, que tipo de serviço é esse, né? É o tipo de serviço mais comum. E eu até já citei ele aqui, né? É um serviço que você talvez um dia já assinou, que você tem serviço que você assina, né? E a gente tem que perguntar assim, quem eram as empresas poderosas, né? Na época que a internet surgiu. Talvez os serviços que fossem oferecidos seriam no mesmo modelo de negócio dessas empresas, não? E essas empresas eram o quê? Telefonia. Né? Telefonia, como é que funciona a telefonia? Telefonia, classicamente, era eu já citei esses dias aqui, eu defini o que é a computação de circuitos e computação de pacotes. Na internet ela funciona com computação de pacotes.
E ela funciona por comutação de pacotes. Por quê? Por causa disso, assim. Eles tiveram que inventar, olha, comutação de circuitos é um negócio complicado. A gente não vai conseguir lidar com... Eles já tinham uma solução. Repara que eles já tinham uma solução, né, de comunicação que era via comutação de circuito. Então, assim, a internet ela ser descentralizada porque, assim, dada a crise do míssil, a galera pegou e discutiu, olha, comutação de circuitos não vai resolver nossos problemas. Por quê? Porque a gente não consegue resolver essa crise, possível crise de tipo, olha, e se houver um ataque a gente perder parte da rede? Com comutação de circuito, a gente vai ter que ter comutação de pacote. E aí, onde a gente usa comutação de circuito? Na telefonia clássica, né? Na TV a cabo, né? Eu falei aqui, eu uso minha internet pelo sistema de TV a cabo. Então, assim, se algum indivíduo aqui chegar, descer ali no poste, né? E aí assim, caso você já não viu, o Brasil tem uma crise de postes, né? Porque, assim, as nossas cidades estão horríveis, porque tá cheio de cabo nos postes. Por quê? Porque a gente tá fornecendo a internet via cabo, né? E esses cabos, eles não ficam escondidinhos debaixo da terra, bonitinhos, protegidos. Não, os caras jogam no poste ali. Então pode ser em algum momento ali que se fosse uma internet clássica, né? Computação de circuito, né? Eu teria um cabo aqui que chegaria na central da operadora, que era aqui antigamente, né? Aliás, a central da minha operadora de TV, de internet, de TV a cabo, né? Que eu quase não uso TV a cabo praticamente, né? Ele era aqui onde hoje é uma grande empresa de entrega de comida, né? Você tinha uma central lá, né? Uma central, então você tem essas questões aí, né? Que as coisas mudaram, né? De comutação de circuitos, mas a TV a cabo era você ganhava um cabozão e aí tinha um lugar que fornecia, o sinal era direcionado para lá, e você tinha esses circuitos que iam, né? Então, assim, uma das soluções propostas na mesa ali, que já existiam, já funcionava, era a comutação de circuito, que era da telefonia. As empresas mais poderosas, tem inclusive empresas que patrocinaram golpes de Estado e mataram presidentes na América Latina. Caso você não saiba, eu não posso falar isso, né? Mas assim, tipo, caso você não saiba, vai dar uma olhada lá no caso do Chile, né? O caso do Chile foi um caso que uma empresa de telefonia norte-americana olhou para um projeto de possível internet, né? E eu gosto bastante dessa história. É um projeto de uma possível internet. E aí mostra como a internet é um serviço fútil, banal, babaca, estúpido e aprisionador. Assim, quem acha que a internet é um processo libertador é um cara que não entendeu a sociedade, não viveu no pré-internet, né? Porque assim, às vezes a gente, a gente lê algumas coisas que a sociologia usa, que é o conceito de praça pública. Não, que é na praça pública todo mundo pode conversar. O que eles não entendem é que praça pública nunca foi uma metáfora. Não é e nunca foi uma metáfora. Tipo, comunidades se realizam em praças públicas. E eu, assim, a maior visualização que eu tenho do conceito de telefonia por comutação de circuito é de lembrar quando eu era criança, né? E eu viajava para a cidade da minha avó, no interior do Piauí, que ele, tipo, é uma cidade muito remota ainda hoje, assim, e as coisas demoravam para chegar. E assim, até eu tive um contato com a telefonia de muito antigamente, que era um contato que eu não tinha em Teresina, né? Então, assim, que era de ver minha avó e falar assim, eu tenho que ligar pro seu pai. E aí ia na operadora de telefonia e a moça fazia comutação de circuitos manualmente. Então assim, você vai ligar para onde? Aí a moça... Eu vi isso, por quê? Porque eu tive contato com uma realidade muito remota, né? E nessa mesma praça, né, se realizava a cidade. Eu lembro que a gente jantava e todo mundo ia pra praça. Por quê? Porque era a praça onde era todo mundo tava, né? Tinha uma TV, inclusive, na praça ali, que de vez em quando ligavam, né? Tipo, devia estar a maior parte do tempo queimada. Então eu lembro disso ali como uma imagem ali remota, né? E aí, assim, você pode pensar, cara, você tá meio que perdido no seu argumento. Não, não estou perdido não, né? Porque a praça pública era onde comunidades se realizavam, né? E o projeto do Allende, né, era um projeto de uma rede de comunicação, né, que ele ia o quê? Ele ia oferecer dados para a sociedade, né? Então ela considerava a sociedade como um ente sagrado. Olha, como tá ali, tipo, cara, se você quiser usar as redes, usa. Eu não vou sequestrar a cidade dentro da rede, né? E eu vi ali ter um podcast chamado The Santiago Boys, né? Que ele é muito bom, assim, eu não lembro exatamente os detalhes que eu ouvi, mas eu lembro que, assim, o projeto era meio tipo, olha, a gente vai conectar diversas instituições do governo
e diversas instituições privadas para saber o quê? O que a sociedade precisa, então a gente vai gerar dados e conectar dados. Era um projeto que assim, olha, a gente vai gerar dados e conectar dados. Aí você pensa assim, ah, beleza, existiu algum outro projeto? E muito interessante que existiu algum outro projeto assim, né? Inclusive, um dos primeiros papers que eu achei sobre Message Oriented Meters era um projeto basicamente desse, assim, tipo, a gente quer criar meio que um backbone público aqui de mensagens, não sei o quê, que aí era um caso de um message middleware, mas ele seria público e não os privados que a gente tem. É como se assim, tipo, ó, a gente fala muito de. Como é que tem um termo lá? Putz, agora eu me perdi o nome, que é um termo quando você trata os dados como público e assim, você trata assim, olha, eu tenho esse dado, ele é público e você pode usar ele como bem quiser, né? E aí você pode gerar outros dados baseados nele, fazer correlações e gerar dados, né? De ter um backbone público e que fornece dados para a sociedade. Mas não, a internet, assim, você tinha esses projetos aí, como o do Santiago Boys, mas não, eles foram jogados no lixo, né? E o projeto que tem hoje, né? O projeto de web, né? Hoje é um projeto, não sei, narcisista, babaca, estúpido, assim. A gente tem uma grande infraestrutura aí para botar pessoas para fazer nada dentro da sala, para ficar vendo de vídeo de gatinho. Enquanto assim, a galera podia estar se conectando entre si, né? Eu tava antes de gravar esse vídeo, eu tava tomando um banho. Aí pensando, poxa, quais foram as realizações sociais que a internet nos deu? Assim, tipo, aí eu lembrei de um evento que, assim, quem mora em São Paulo e pega alguns metrôs aí tem que agradecer esse evento, né? Que foi o famoso churrasco para gente diferenciada, né? Onde surgiu uma notícia, as pessoas se conectaram pela internet e fizeram um protesto churrasco que deve ter sido muito divertido. Mas ao mesmo tempo que deve ser muito divertido, a gente volta a ver o caráter centralizador da internet. Por quê? Porque ele pega os centros urbanos e bota ele como normalidade para as pessoas periféricas, né? Então, por exemplo, eu moro numa periferia. Caso vocês não saibam, Campinas é periferia de São Paulo. Porque assim, uma vez eu tava num churrasco. Copa de 2002. Eu fui pro churrasco na casa de alguém muito rico aqui de Campinas, né? E eu lembro que era um cara que eu tinha um amigo em comum que a mãe dele tinha sido Miss Brasil, né? Então era um cara muito rico, assim. A mãe dele tinha sido Miss Brasil, logo o pai dele era um ricão aí, que casou com a Miss Brasil. E ele fala assim: Campinas é uma bosta. E ele me explicou: sabe por que Campinas é uma bosta? Ele falou assim: ó, veja o caso aqui. Eu nunca fiz nada nessa porra dessa cidade, né? Minha irmã nunca saiu pra uma balada. E a irmã dela era uma mulher muito bonita, assim, muito rica, né? Eu nunca saiu pra uma balada aqui em Campinas. Ela não conhece, ela só vai em São Paulo, só vai em São Paulo. Meus pais vão sair em restaurante só em São Paulo. Então, assim, a gente é uma periferia, né? E naquele churrasco de gente diferenciada, né? Muitas pessoas se conectaram e, assim, tipo, provavelmente tinham muitas pessoas de Campinas. Mas assim, a gente vive em comunidades, por exemplo, comunidades que o foco é outra localidade, o foco é descentralizado. A gente nunca se conecta localmente. Entendeu? Eu não sei quem é. Por exemplo, eu tenho um canal aqui no YouTube, né? Muitas pessoas me seguem, mas quem é de Campinas? Por que eu não faço um cafezinho desse num café em Campinas? Eu pego um café aqui, eu conheço alguns cafés que são pessoas amigas que não tem auditório, mas tem assim, eu posso falar, pô, vamos discutir algumas coisas, né? Ontem, né, eu tava com a camisa do Laboratório Hacker de Campinas, né? A internet, ela é feita de tal forma, e aí eu já vou dizer que os serviços de internet, né, eles são modelados de tal forma que eles nunca potencializam a comunidade, eles sequestram a comunidade, né? Então, provavelmente, se eu voltar hoje na cidade da minha avó, né? Aquela realidade, e eu não volto lá desde 2008, se duvidar, né? Ou 2007, que eu não tinha me formado ainda, né? Eu não volto lá desde 2007, minha avó já falecida, e eu, assim, quando eu vou para o Piauí, faz muito tempo que eu não vou pro Piauí, porque a passagem tá cara e hoje eu sou 4, né? Eu sou 4, então comprar 4 passagens, é muito difícil locomoção, né? Para quem é pai de família é muito difícil, assim, essa história de vou ser nômade, é muito das coisas assim, conheço o mundo, seja um nômade e tal, assim, isso não se funciona para pessoas que têm família, né? Que constituíram família, né? Porque todo mundo tem, de alguma forma, né? Mas assim, pessoas que constituíram família, que tem escola para os filhos, isso não funciona. Apesar de eu trabalho remoto todo dia do mesmo escritório, né? Mas voltando aqui, se eu voltasse para aquela cidade, para a cidade da minha avó, que já não existe mais, né? Eu falar aquela Macondo idílica que existia, já não existe mais, né? A Fruit Company chegou. Para quem não sabe, assim, eu estou citando Gabriel Garcia Marques, né? No ideal dele de cidade, que é engraçado que meu irmão viu a série e falou assim, cara, isso lembra muito a história
E lembra, toda a América Latina é traçada com isso. É uma empresa que é americana, que chega, que dá um serviço, que parece bom e que no final destrói a cidade, né? E é capaz a gente chegar lá e ver o quê? É capaz de chegar na cidade da minha avó e ver o quê? Um monte de gente que passa o dia no celular, que são os netos, os filhos daquelas pessoas que eu via na praça de noite, né? Que passam o dia no celular, ouvindo música no celular. Tem uma bandinha que toca ali, né? Quando eu era adolescente até tinha umas festinhas ali que a gente ia, mas eu fui no forró lá no Mucambo do interior, lá no Mulambo do interior de José. Não, tinha uma música, eu tô citando uma música, né? Eu vou deixar o link dessa música aqui, que é uma música legal, engraçada, né? As pessoas estão lá, mas sem se conectar. Elas estão se conectando com o quê? Se conectando com um deputado federal de Minas Gerais que, se duvidar, mataria aquelas pessoas. Se duvidar, mataria aquelas pessoas. Mas não, ela está se conectando ali com uma coisa que é mais. É centralizador. E aí eu volto do meu ponto. A internet, ela é. Os protocolos de internet, ela não é centralizadora. Mas a forma como a internet se ligou, ela é centralizadora. Por quê? Porque é o modelo. O modelo que foi proposto é um modelo assim. A gente deveria, como sociedade, pensar em modelos que não são centralizadores, que potencializam a praça pública do meu bairro, da minha cidade. Assim, de uma forma de, por exemplo, eu moro do lado de um parque e, tipo, cara, eu não sei se tem grupo de yoga quinta-feira às 7 da manhã. Não sei, poderia ter. Ou poderia ter um modelo que as pessoas falam assim: olha, eu quero montar um grupo de yoga quinta-feira às 7 da manhã. Quem quer fazer yoga nessa pocilga dessa cidade, né? Poderia ter esse grupo. Ou assim, até tem assim, eu quero saber quais são os melhores cafés aqui, mas acaba sendo centralizadora, né? Assim, a internet ela não tenta conectar os iguais ou os iguais e os pertos, né? Mas ela tenta criar desconexões, né? Desconexões parecidas, né? Então, assim, por exemplo, eu gosto, às vezes eu não gosto, né? Eu gosto de olhar o Instagram e ver como é que ele funciona, né? O Instagram é um grande desconector de pessoas, né? Ele cria grandes perfis, você segue pessoas, mas a partir do momento que eu entro, eu não vejo quem eu sigo, mas eu vejo quem o algoritmo me segue, e ela não cria comunidade, assim, você pega ali as discussões, os comentários, eles são totalmente desconexos, as redes da Meta são assim, né? As redes da Meta, elas criam grandes desconexões, né? São grandes polos de desconexões, ele cria um polo ali, tipo uma página, que desconecta um monte de gente, porque a partir do momento que aquilo ali parece uma comunidade, as pessoas não conseguem criar relacionamentos, né? Então esse é o grande ponto. A internet ela é centralizada porque os serviços dela, eles tentaram ali criar grandes polos de desconexão. Porque assim, não é interesse dessas empresas potencializar comunidades locais. Nunca foi. Por mais que essas empresas digam que é e que elas façam publicidade que é, nunca foi. Nunca foi. E assim, existem outros modelos? Existem. Mas eles vão partir do ponto de que a gente precisa de mecanismos de financiamento e precisa de desenvolvimento e precisa de quê? De propaganda, de falar para as pessoas, tipo, poxa, cara, você tá aí nessa tela de celular que ela só te prende. Olha para o mundo real, vê. E aí é o ponto que eu sempre, às vezes eu cito, né? A música do Belchior, né? Alucinação, né? Alucinação. Né, que ele fala que eu olho para aquela música, né, a minha alucinação é suportar o dia a dia e ter contato com pessoas reais, assim, tipo, poxa, isso que é legal, cara, isso que é legal, assim, não é legal ficar discutindo uma coisa super que, tipo, cara, eu não vou ter contato com essas outras pessoas, né? Pra eu topar com essas pessoas, eu tenho que pegar um avião, sair para um outro estado. Só que, cara, tá cada vez mais difícil pegar um avião, sair para outro estado. Ou eu tenho que pegar um ônibus e ficar 3 dias em estrada para ter contato com essa pessoa. Sendo que, cara, eu tenho que trabalhar todo dia porque eu não pago minhas contas, não sei o que, eu tenho um filho para sustentar. Tipo, cara, o mundo foi hoje porque a gente está dentro de grandes preocupações, a gente está dentro de grandes conexões, mas essas conexões elas são irrealizáveis, né? Então é isso, pessoal.
Esse foi meu cafezinho, onde eu defendi, comecei defendendo que a internet não é centralizada e acabei defendendo que a internet é centralizada e parece um grande paradoxo, porque esse é o grande paradoxo. A gente pode conectar todo mundo, mas ao mesmo tempo que a gente conecta todo mundo, a gente não pode conectar, a gente não se conecta entre si, né? Tá todo mundo conectado numa rede que a gente não se conecta entre si. E isso, assim, a rede, ela dá potencial para isso. Mas os serviços que estão nela, eles não deixam você se conectar. Eles não deixam fazer com que o meu canal tenha um grupinho de pessoas que estão na mesma cidade. E é isso, tipo, vamos montar aqui um evento? Não dá. E outra coisa, as pessoas seguem meu canal e assim, eles gostam do negócio e o próprio algoritmo não entrega. Não entrega para essas pessoas. Por exemplo, eu tenho 4.300 e tantos seguidores. Cara, meus vídeos têm 100 views. Tem 100 views. E provavelmente, se uma dessas pessoas abrir a página principal, né, vai estar lá vídeos que eu nunca vi, que nunca, por exemplo, ontem eu vi um vídeo tal lá, que é um vídeo que eu queria ver, né, e depois começou a me indicar um monte de vídeo que eu, tipo, são coisas que eu não sigo, que eu não quero ver. Então é isso, pessoal. Espero que esse cafezinho te dado alguma luz. Cafezinho de sexta-feira. Então a dica que eu te dou, ó, sexta-feira, olha o que tá na sua cidade. Vê uma festa junina, vai naquela, chama algum amigo para ir com você, faça como eu fazia nos anos 90, né? Que eu não tinha carro, mas ou nos anos 2000 ali, né? Pô, cara, eu vi que vai ter uma festa junina lá, sei lá, em tal lugar. Ô, vamos lá? Vamos, né? É o famoso vamos, né? Eu lembro que várias disciplinas na faculdade eu perdi, porque assim, eu era um cara solitário que morava em Campinas sem uma comunidade ao redor, então eu não podia negar um vamos, porque assim, se eu negasse um vamos, era grande possibilidade de eu ficar o final de semana sem fazer merda nenhuma, né? Então assim, às vezes eu ficava muito na semana sem fazer nada, porque não tinha uma comunidade ao meu redor, né? Eu não tinha família, eu não tinha não sei o que, eu morava sozinho numa cidade. Então eu era o cara que eu não podia negar o vamos. E às vezes o vamos acontecia numa terça-feira à tarde, que eu tinha que estudar pra prova de cálculo 2, e aí eu me ferrei em cálculo 2. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo cafezinho. Me ferrei em cálculo 2, mas tá tudo bem hoje em dia. Eu já me formei, né? Isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. E segue a gente, dá o like, compartilha, deixa o comentário aqui. E sei lá, vai curtir.